Olá, aqui é o professor Álvaro e hoje nós vamos falar sobre o conceito de corrente crítica. Em uma das minhas aulas eu falei sobre a questão do caminho crítico, como ele pode ser facilmente identificado. Então você vai na aba Format, clica em Critical Tasks e você tem a lista das tarefas que formam o chamado caminho crítico. Muito bem, a gente viu na aula passada também que algumas pessoas do nosso projeto estão superalocadas. O que significa superalocado? Ele está trabalhando em mais de uma tarefa ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, do John, né? Ele está nas tarefas A, D e K ao mesmo tempo, então 3 tarefas ao mesmo tempo, muito superalocado. Nós temos aqui o Peter, que está na tarefa C e na tarefa F. Nós temos a Ellen, que está um pouquinho superalocada, né, na tarefa B e na tarefa G. Então aqui temos uma situação de projeto bem complicada, né, com muitos recursos superalocados. E eu falei que essa situação não é realista do ponto de vista do gerenciamento do projeto, porque fatalmente eu vou ter atrasos, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que primeiro resolver as superalocações de recursos. Como é que eu faço isso? Uma alternativa interessante é trocando o recurso. Por exemplo, se é verdade que o Peter está superalocado porque ele está nas tarefas C e F ao mesmo tempo, eu podia então tentar trocar o Peter pelo Mário, né? Mário? Que Mário, professor? Teve um aluno que já me perguntou. É um nome qualquer, né? Uma pessoa que eu inventei agora, tá? Qualquer nome. Então tá. Vamos supor que eu consegui trocar aqui o Peter pelo Mário. É claro que nesse caso eu resolvo essa superalocação que está aqui. Então, a melhor alternativa é achar outros recursos para fazer as tarefas, de modo que você resolva as superalocações. Mas vamos imaginar que no nosso projeto não seja possível. Tem que ser mesmo essas pessoas que estão aqui. Não existem outros recursos, né? Tem que ser eles. Então, o que fazer nesse caso? Nesse caso, eu tenho que fazer uma coisa chamada nivelamento de recursos ou redistribuição de recursos. A ideia é distribuir essas tarefas no tempo de modo que nenhum dos meus recursos fique superalocado. Como é que eu faço isso? No Project é bem fácil, né? Você vai na aba Resource e vai em Level All. Tchan! Olha aqui, ó. De repente, né, automaticamente o Project conseguiu nivelar todos os recursos. E agora eu não tenho ninguém superalocado. É claro, se você olhar a data final do projeto, não existe mágica. Ela foi para o dia 18 de maio. Só relembrando como é que era antes, o projeto terminava no dia 6 de maio. Então, quando eu faço uma redistribuição de recursos, né, não tem jeito. O meu projeto ele vai atrasar um pouco. Mas apesar de estar postergando, né, aparentemente o meu projeto, esse cronograma ele é muito mais realista do que o outro, porque no outro simplesmente não poderia fazer 3 atividades ao mesmo tempo que o John estava tocando, por exemplo, da maneira que estava ali. Mas agora pode ter surgido uma questão, né? Quais são as tarefas críticas nessa nova configuração? Aparentemente são poucas as tarefas críticas, veja só. As tarefas A e B não são críticas, porque eu tenho uma folga depois da tarefa B. As tarefas C e D aparentemente não são críticas, porque eu tenho folgas depois dessa tarefa. A tarefa F também não parece ser crítica, porque eu tenho folga. O mesmo para as tarefas G e H. Aqui também, ó, I e J tem uma folga. E para K e a L eu tenho uma outra folga. Então, aparentemente, as únicas tarefas críticas seriam as tarefas Z e M. Vamos pintar de vermelho essas tarefas, então. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre a barra, clicar em formatar a barra e pintar de vermelho, ok. Vou fazer novamente na tarefa E, essa sim é crítica porque não tem folga até a M, né? Clico com o botão direito, formatar barra, escolher a cor vermelha e ok. Então, consegui identificar pelo menos 2 tarefas críticas, essas são com certeza críticas. Agora aqui vem um problema, né? Ok, a tarefa E depende das tarefas B e D, mas aparentemente nenhuma delas é crítica, porque eu tenho folgas depois dessas tarefas. Então, qual é a tarefa crítica nesse caso? Se você olhar com mais cuidado, você vai notar que a tarefa crítica é a L. Professor, mas a L não tem uma folga, como é que ela pode ser crítica? É que quem está executando a tarefa L é o Mike, olha aqui, e é o mesmo Mike que vai executar a tarefa E depois. Logo, se a tarefa L atrasar por algum motivo, vai atrasar o início da tarefa E, que vai terminar mais tarde, que vai empurrar a tarefa M, que vai
empurrar a data de término do projeto para frente. Logo, a tarefa L é crítica, não porque existe uma dependência lógica entre a tarefa L e a tarefa E, mas porque o recurso é o mesmo. Há uma dependência de recursos. Então vamos pintar de vermelho aqui também. Formatar a barra. Vermelho, ok. Voltando, agora está fácil, né? A próxima tarefa crítica só pode ser a K, porque aqui não tem folga. Ó. Então a K, nesse caso, é uma tarefa crítica. Pintar de vermelho, ok. Aqui, novamente, eu tenho uma pequena folga nas tarefas I e J, portanto, elas não são críticas. Então, por que? De onde está vindo a tarefa crítica agora? Se você olhar novamente o recurso, que é o John, você vai concluir que é a tarefa A. Vamos pintar essa tarefa de vermelho. Então, agora temos aqui uma sequência de tarefas que foram pintadas de vermelho que compõem as tarefas críticas do meu projeto. Não apenas agora devido à ausência de folgas, que é um conceito de tarefa crítica, mas também devido às restrições de recursos. Então, recapitulando, a tarefa A é crítica, porque o recurso é o John, e é o John que está começando a tarefa K na sequência. Aqui a L é crítica, ou a K é crítica porque não há folga. A L é crítica por causa do recurso, que é o Mike, que vai começando a tarefa E na sequência, e a tarefa E é crítica porque não há folga. Do mesmo modo, a tarefa M é crítica porque está ligada ao final do projeto. Muito bem! Quando a gente identifica as tarefas críticas usando esse método, depois que é feita a redistribuição de recursos, a gente não chama mais de caminho crítico. A gente chama esse conjunto de tarefas críticas de corrente crítica. Então, esta é a corrente crítica do meu projeto. Ok? É importante, o project ele identifica automaticamente as tarefas do caminho crítico, mas ele não identifica automaticamente as tarefas da corrente crítica. Você tem que fazer manualmente, infelizmente, do modo que a gente fez. E a minha dica é sempre começar de trás para frente, do final do projeto para o início, marcando as tarefas que são na corrente crítica. Vamos ver, só por curiosidade, a diferença entre esse cronograma e o cronograma inicial. Vamos ver quais são as tarefas críticas agora. Ó. É só seguir a sequência. É a tarefa A tarefa K, a tarefa L, a tarefa E e a tarefa M. Essas são as tarefas críticas, de acordo com essa configuração da corrente crítica. A, K, L, E e M. Vamos desfazer o que a gente fez, passo a passo, né? E voltar para o início do projeto. Antes de resolver as superalocações, a gente tinha começado assim, ó. Note que as tarefas críticas do projeto eram, dá até para mostrar aqui novamente, né? A gente vai na opção Format Critical Tasks, as tarefas A, B, E e M. Né? Vou tirar aqui, fica mais fácil, ele mostra para nós. A, B, E e M. Essas eram as tarefas críticas do início do projeto. E quando a gente fez todas aquelas análises, fez todas aquelas mudanças, a gente chegou numa outra configuração de tarefas críticas, quando a gente achou a corrente crítica. Então, voltando rapidamente para a nossa corrente crítica, né? Eu vou refazer tudo de novo, quer dizer, vamos chegar lá e vamos... Ele não consegue agora refazer sozinho. Eu vou chegar novamente lá na opção Resource, Down Level All, e aqui a gente vai ver novamente as tarefas da corrente crítica. Lembra que eram as tarefas M, E, L, K e A. Ou seja, totalmente diferente do caminho crítico. Então, observe uma coisa. O gerenciamento de projetos tradicional dá muita ênfase ao caminho crítico, que você deve se concentrar no caminho crítico, cuidar do caminho crítico e tudo mais. Isso é verdade quando eu não tenho superalocações de recursos. Quando eu tenho, eu vou ter que resolver essas superalocações de recursos. E aí eu vou achar a minha corrente crítica. E a corrente crítica, isso é importante, esta sim corresponde de uma forma mais precisa à realidade do meu projeto. Então, agora eu diria que as tarefas críticas, de fato, no meu projeto, são as tarefas A, K, L, E e M. Se eu quiser que o project mostre para mim essas tarefas críticas, tem uma maneira de fazer isso, né? Eu posso forçar
uma dependência entre as tarefas que têm apenas uma dependência de recursos, por exemplo, a tarefa L e a tarefa I, só existe uma dependência pelo recurso Mike. Eu posso forçar uma dependência clicando, por exemplo, em L, arrastando e criando uma dependência real entre elas. Tá? Do mesmo modo, entre a tarefa K e A não há uma dependência lógica, mas como o recurso é o John, eu posso forçar essa dependência de recurso aqui no project, arrastando da tarefa A para a tarefa K. Note o que acontece agora. Se eu for na opção Format e pedir para mostrar as tarefas críticas, agora o project mostra para mim exatamente a minha corrente crítica. Mas para isso eu tive que criar artificialmente essa dependência entre os recursos do meu projeto. Eu tive que informar ao project uma coisa que de fato ele já sabia, que existe essa dependência de recursos. Infelizmente, ele não faz isso automático. Ok, pessoal? É importante, desse conceito de corrente crítica que a gente achou aqui, deriva-se um método para gerenciamento do tempo em projetos chamado método da corrente crítica. Quem quiser ter mais informações a respeito, tem um curso meu que foi publicado via web, que você pode fazer online, justamente sobre o uso do método da corrente crítica para otimizar o cronograma, para reduzir de uma maneira significativa o prazo dos seus projetos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.